duas outorgas aqui, essa de Águas Claras e há uma outra aqui na barragem do município de Itaguatinga, no município de São João da Boa Vista. Mas só que essa barragem não foi executada até o momento, tá? Então, a gente vai ter que verificar como é que a gente vai abordar esse assunto. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte: normalmente não, sempre, o que a gente faz? A gente outorga o barramento, tá? Então, nesse caso da barragem de Águas Claras, tem outorga aqui para indústria nuclear do Brasil. Essa outorga foi emitida em 2014 e tem toda a avaliação no que diz respeito ao outorga de direito de recursos hídricos da Lei 9433, tá? A barragem que altera o regime do curso d'água e tem toda uma avaliação dos vertedores, do sistema de descarga, do balanço hídrico, etc. Tá? Então a gente emite essa outorga, tá? Para esse barramento, tá bom? Alteração do regime de vazões e barramento, tá? Então foi emitido em 2014. E, na sequência, a gente classificou após a ANA ter regulamentado a política nacional. Com a resolução 236 de 2017, a ANA regulamentou, então na sequência nós classificamos esse barramento, tá? Que tem uma resolução também específica para cada barramento, tá? Então aqui você tem o objeto, barragem Águas Claras, o código dela no SNISP, Sistema Nacional de Informações. Nós temos aqui a resolução da outorga, que é essa aqui, tá? Nós temos dano potencial, categoria de risco, a classificação quanto ao volume, é um volume pequeno, é um volume, eu acho que de 3 hectômetros cúbicos, com altura de 8 metros, tá? Então, a gente faz esses dois processos, para deixar regularizada e classificada, tá? Pode. E, na sequência, não sei se está dando para ver ali, da classificação a gente coloca os prazos que o empreendedor tem que verificar no que diz respeito ao cumprimento dos instrumentos. Ali tem inspeções de segurança regular, uma vez ao ano, elaboração do plano de segurança de barragem até fevereiro de 2018, elaboração do PAI até fevereiro de 2018, primeira revisão de periódica de segurança também, e o relatório de revisões periódicas a cada 5 anos. Então, para cada uma tem as suas características, e isso é encaminhado para o empreendedor, tá? Então, como é que está o estado da arte hoje? A ANA fez vistorias, como eu já falei, nós já fizemos 2 rodadas completas de fiscalização de vistorias em campo. Nós fizemos uma em 2015 e outra em 2019 agora, foi em abril agora, a última que a gente fez nessa. O ISR, que a empresa ela realizou 3 ISRs, tá? 2015, Inspeção de Segurança Regular, 15, 17 e 18, e nós estamos ainda trabalhando na emissão do relatório no que diz respeito à conformidade da empresa, porque a vistoria foi realizada agora há cerca de um mês e pouco atrás. Sobre o PSP, o PAI e o RPSP. E plano de contingência nós também ainda não temos a informação. Então, em linhas gerais, era isso, ou seja, a importância de ter uma barragem regularizada com uma outorga, com todas as características de uma outorga de recursos hídricos, na sequência a classificação e as vistorias e a cobrança necessária. Se o empreendedor tiver, porventura, algum problema desses aqui, vai ser autuado. Ser autuado no primeiro momento com advertência, vai ser dado um prazo para ele, e depois a gradação dessas infrações de penalidade vai crescendo, tá? Então, em linhas gerais, era isso. Eu vou agora passar a palavra ao Cris. Pode ser você? Vamos fechar a barragem de uso múltiplo, né? Depois o Valcris Noburo vai fazer uma abordagem rápida. O Noburo não está com a apresentação, porque quem ficou de fazer não mandou para ele, mas ele vai abordar em linhas gerais como o DAE vem trabalhando, né, Noburo, com relação à estratégia de cadastramento, de regulamentação, etc. Valcris, por favor. Você baixa nesse roteiro aí? Oi? Você entra nesse roteiro aí? Não, a FEAM vai entrar depois, na sequência dos órgãos da minha CETESB está aqui também, tá? Não, a CETESB não tem barragem. A CETESB não tem barragem, tá? Então, vamos terminar.
depois do Valquíria. Vou trazer para vocês um pouquinho do trabalho que o IGAN, né, vem realizando, né, com o objetivo de implantar, né, a segurança de barragens no estado de Minas Gerais. Meu nome é Val Crisler, eu faço parte da gerência de sistema de infraestrutura hídrica, né, que foi criada em 2018, e quando assumi essa gerência, nós tínhamos o desafio de regulamentar a política, que até então nós não tínhamos a política regulamentada no Estado ainda. Então, no primeiro momento, nós tentamos conhecer qual que era o desafio, né, que nos esperava, e a partir do banco de dados de outorga, nós fizemos um levantamento das barragens em Minas Gerais. Então, em Minas Gerais, um panorama, né, da situação das barragens, nós temos aqui barragens outorgadas 3.534, é uma estimativa, tá? E de uso insignificante 53.250 barragens. Esse número pode ser inferior ou pode ser superior. A nossa expectativa é que seja superior, né? Porque nós temos várias barragens que não estão regulamentadas. Então, o uso insignificante aqui, lembrando, engloba barragens com volume inferior a 3.000 metros cúbicos ou 5.000 metros cúbicos. Tá? Esse valor, isso vai mudar, né, futuramente, porque semana passada, se não me engano, foi aprovada uma outra resolução, né, uma outra portaria da IGAN estabelecendo uso insignificante, né, para onde era 3.000, hoje seria 40.000, essa nova resolução que foi publicada. Então... Oi? Só para o norte, sim. Sim, só para o norte, não é para Minas Sul não. Tá? Então, nesse caso aqui, se nós pegarmos a distribuição de barragens, né, no São Francisco nós teríamos aí 1.327, a segunda aí seria o Rio Grande, né, outorgadas com 806, e os insignificantes 11.685, são barragens pequenas. Só para efeito, né, de ter ordem de magnitude, né, maior do que 5.000 metros cúbicos, nós temos 2.331 barragens, maior que 5.000. Entre 5 e 50, 1.213, maior que 50, 1.018, maior que 100.683 e maior que 250.382 barragens. Tá? Como que o comitê, né, da bacia do Rio Grande, eu trouxe alguns dados mais detalhados. Então aqui, por cada unidade de planejamento geográfico, planejamento de recursos, planejamento de gestão de recursos hídricos, nós temos aqui outorgadas, né, de acordo com cada um aí, um total de 817, tá? E o uso significante 11.699, refazendo aí um total de 12.501 barragens. Esse valor representa em torno de 20% daquela demanda do volume inicial nosso. Essa é uma distribuição geográfica das barragens acima de 250 mil metros cúbicos, que envolvem 382 barragens, tá? As de vermelho são as que enquadram na política pelo critério de volume, né, porque nós não temos, né, em todos os processos de outorga, né, esses dados para levantar as características de cultura, volume, etc. As que nós temos volumes, nós temos aí todos esses aí de vermelho, que a nossa expectativa é que são 98 barragens. Volume ou altura. Então, em Minas Gerais fez uma tentativa política, foi publicada em 2010, e em 2014 houve uma tentativa de promover o cadastramento dessas barragens. E nós obtivemos 33 barragens cadastradas. Então foi um processo mais manual, no qual o empreendedor tinha que enviar CD, preencher o formulário, e não teve ampla divulgação, então não obtivemos muito sucesso.
Então, como em 2018, com a publicação do decreto que criou a gerência, essa gerência ela veio, né, com um desafio de planejar e executar algumas atividades, né, para acompanhamento de sistemas de infraestrutura hídrica. Então, basicamente, ela vai trabalhar com operação e manutenção de reservatórios, monitoramento de reservatórios, ela vai trabalhar com estudos de oferta hídrica e com os aspectos relacionados os aspectos decorrentes da Política Nacional de Segurança de Barragens. Hoje, o nosso foco maior está sendo de segurança de barragens. Nós temos alguns reservatórios no norte de Minas que temos uma parceria, né, com a ANA, que a gente monitora, que é o observador, que faz a leitura e que envia para a ANA, para incluir no sistema de alerta de reservatórios, sistema de acompanhamento de reservatórios, desculpa, mas o nosso foco hoje está todo voltado para a segurança de barragens. Então, em 2018, o nosso desafio era regulamentar. Então, nós buscamos parcerias, né, junto, né, com a ANA e com a FEAM, ou com algumas universidades federais, e ficamos um ano discutindo para ver qual seria a melhor forma de regulamentar. E quando foi dia 26 de fevereiro de 2019, foi publicada a portaria IGAM número 2, que convoca, que regulamenta a política no Estado. Então, isso é estabelecido pela política, então nós conseguimos cumprir isso, então a partir disso vamos conseguir agora dar início, né, dar os primeiros passos no sentido de fazer a gestão de segurança. E ao mesmo tempo, concomitantemente, nós promovemos discussão para poder construir a portaria de cadastro, que vai estabelecer os critérios para cadastramento de barragem, que foi a portaria IGAM número 3. Hoje, ela já passou por duas alterações, uma pela portaria número 12 e outra pela portaria número 23, que entrou em vigor semana passada, que eu vou discutir daqui a pouquinho quais foram as alterações. Então, pela política, né, cabe ao empreendedor ser responsável pela segurança da barragem e o desenvolvimento das ações. A fiscalização de segurança de barragens caberá à entidade que otorgou. Então, hoje, como a outorga está com o IGAM, foi criada essa estrutura, né, dentro do IGAM para poder estar cuidando dessas barragens, e o órgão fiscalizador deverá implantar o cadastro de barragem, cuja fiscalização está sob sua responsabilidade. Então, nossos esforços hoje estão, né, em implantar esse cadastro e, ao mesmo tempo, estamos conduzindo a fiscalização em algumas barragens. Ano passado, nós fiscalizamos algumas barragens devido à demanda do Ministério Público, e esse ano já fiscalizamos em torno de umas 15, algumas oriundas de Ministério Público, outras de denúncia. Então, eu vou só abordar um pouquinho da portaria número 2, um pouquinho do número 3, para a gente entender, tá, sobre o cadastramento. A portaria número 2, ela regulamentou a política, né, nos aspectos com relação, estabelecendo periodicidade, qualificação dos responsáveis técnicos, conteúdo mínimo e o nível de detalhamento. Porque a partir do cadastramento nós já vamos exigir, né, dia 26 de fevereiro já vai ter que ter empreendedores que terão que apresentar para nós o plano de segurança de barragens. Então, então todos os documentos exigidos, regulamentados, foi o plano de segurança, inspeção de segurança regular, a especial, a revisão periódica e o PAI. Então, ela também, né, apesar da nossa política estadual, da lei estadual, né, Política Estadual de Segurança de Barragens, ela foi publicada um dia antes da portaria, ela estabeleceu outros critérios, que o Alder vai fazer alguma discussão, ela diminuiu algum desses critérios. Mas nós estamos seguindo a política nacional, né, que essa portaria, na realidade, ela já estava pronta para publicar, antes do acidente do Brumadinho. Mas aí, na semana que a gente iria publicar, ocorreu esse acidente. Então, acabou postergando um pouco. Então, ela está abrangendo todas as barragens com altura maior ou igual a 15 metros, maior que 3 hectômetros, e categoria, né, dano potencial médio ou alto, dano potencial médio ou alto. Esse é o nosso problema. Essa é a minha dor de cabeça. Porque, pela resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos,
qualquer barragem, mesmo uma barragem de 5 mil metros cúbicos, dependendo da localização dela, ela vai ser DPA médio ou alto, porque se reside alguém morando permanentemente adjuvante de uma barragem de 5 mil metros cúbicos, ela pode ser DPA médio ou alto, que ela já recebe pontuação 12, o preço de água 10. Então, recentemente fiscalizei uma barragem, tinha 5 residências, uma rodovia na frente da residência e a barragem de 5 mil metros cúbicos, então é DPA médio ou alto. Então, daqueles 57 mil, né, como a política estabelece a responsabilidade do órgão fiscalizador de classificar, daí está a nossa dificuldade de classificar e convocar para cadastramento a partir do DPA. Então, por isso que nós vamos ver aqui que a convocação pelo critério, né, para o cadastramento, nós adotamos uma outra forma de escalonamento para conseguir executar e implementar no Estado. Então, como esse é um slide da Ana, né, o Rodrigo já deve ter aqui apresentado hoje, eu cheguei depois da apresentação dele, né, então o primeiro critério equivale a 20 campos de futebol, tá, com 15 metros de profundidade, a altura, DPA, né, está avaliando se tem infraestrutura, potencial de perdas de vidas humanas, e a altura maior ou igual a 15 metros, aí um prédio aí de 5 andares. Então, na portaria número 2, ela classifica a barragem de acordo com a categoria de risco e dando potencial associado em A, B, C e D. Uma boa parte das nossas barragens, principalmente de menor que 5 mil metros cúbicos, as barragens menores, elas vão ter categorias de risco de médio ou alto, porque são muitas vezes barragens construídas sem critério de engenharia, sem adotar boas práticas de engenharia. Então, muitas dessas barragens, elas vão enquadrar ali, dependendo do DPA, em A ou B. Então, essa classificação, né, a partir dessa classificação, estabelecemos a periodicidade, né, para apresentação de toda aquela documentação. Então, classe A ela terá o prazo de 1 ano para apresentar a documentação, classe B 2 anos e classe C e D 3 anos. A classe A, revisão periódica 5 anos, B 7 anos, C 10 anos e D 12 anos. Vamos ler mais rápido, porque é só questão de regulamentação, isso já está mais ou menos consolidado, né? Está bem parecido com os outros órgãos. A nossa portaria de cadastro, nós fizemos o escalonamento. Então, a portaria número 3, ela estabeleceu para altura e volume, altura maior ou igual a 15 e volume maior ou igual a 3, até dia 28/3, para poder efetuar o cadastro. Aí, quando chegou dia 28/3, nossa expectativa de cadastro era 98. Aí nós tínhamos aí em torno de umas 40. E o prazo foi bastante curto. Então, nós publicamos a portaria número 2, estendendo o prazo até dia 30 de abril. Nisso, nós chegamos aí ao número de cadastramento na fase de 80, mais ou menos, nessa época. Hoje, o nosso banco de dados está com 347 barragens cadastradas. Qual que é a nossa forma de cadastramento? Formulário, né? Nós temos um formulário eletrônico, por meio do Siscad, o empreendedor vai fazer o download do formulário, que é uma planilha de Excel, no qual ele vai preencher todos os dados e ele faz o download e depois ele faz o upload desses dados, dessa planilha em Excel, juntamente com outros documentos, xerox de identidade, CPF, contrato social, etc., para saber se pessoa física ou jurídica. O grande problema é que, como ainda é manual, a gente não tem um sistema de gestão de segurança de barragens, foi a melhor alternativa que encontramos, o espaço de tempo que tínhamos, para evitar de receber CDs individuais, protocolar, ser mais manual. Então, essa alternativa permitiu a gente obter esses 347, tá? Tá bom. 347 barragens, dessas 347, 86 enquadram na política. Só que tem que nós estamos fazendo uma avaliação de cada uma dessas barragens, né, para avaliar uma avaliação de cada uma das planilhas que foi enviada, toda a documentação, para considerar o cadastro efetivado ou não. Então, desses 86, tem efetivado 59, o restante ainda a gente está avaliando aí. Tá? Aí, dia 23, a portaria 23, ela estabeleceu o critério de altura
e vou estabelecer um novo critério para as barragens com altura e volume menor que 15 e 3 hectômetros dentro de área urbana para dia 30/9. Então agora nós estamos convocando as barragens dentro de áreas urbanas para efetuar o cadastro. Então a gente tem uma expectativa que até março do ano que vem, onde vão apresentar o relatório, etc., que a gente já tem em nosso banco de dados pelo menos 150, 160 barragens que se enquadram na política. Porque aí nós já conseguimos começar a fazer a gestão dessas barragens que estão dentro de centros urbanos. E nós temos critérios até 2020, 21 e 22, que é a grande maioria, porque a nossa expectativa, né, de cadastramento de acordo com os critérios são aquelas ali. E a grande maioria, que é menor que 250 mil, é até 2022. Então, como que é feito o cadastro? Ele é feito no sistema, no SISCAD, então há o cadastro do usuário, cadastro responsável legal, e a partir disso ele faz o download da planilha de Excel, preenche, anexa junto, coloca todos os outros documentos juntos dentro de uma pasta, zipa a pasta e faz o upload. Aí eu consigo já ter acesso a esses dados do empreendedor. Tem um manual disponível no site, nós temos uma aba aqui que tem todo o material. E no Rio Grande nós temos aqui 51 barragens já cadastradas no nosso sistema. Não está efetivada ainda. Nós estamos processando as informações e a distribuição delas, e que enquadram no primeiro critério, altura e volume, nós temos uma no GD2 e uma no GD6. GD8. Desculpa, GD? 78, baixo do Grande. Onde tem mais? Tá, não, peraí, tá, GD6. São 8 GD. Não são verdade. Não sei o que aconteceu aqui não, viu? Eu vou olhar e eu falo para vocês. Deve ser na hora de copiar e colar. Eu perdi isso aí, eu olho e confiro para vocês ali. Está faltando, a soma está... A soma está errada, tá vendo? Ele tá sumiu, eu tenho que ver o que aconteceu, porque na hora eu montei a planilha, foi na hora de colar. Eu olho e falo para vocês até no finalzinho. Tem Tá? 32 aqui, somando. Para vocês. Mas foram só duas que enquadram esse primeiro critério e nós tivemos alguns colaboradores, né, e esses colaboradores foi a Agência Nacional, Fundação Estadual, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e as universidades federais de UFMG, UFOP, UFB, e também contamos bastante com o apoio do DAE, que nos ajudou bastante em algumas discussões durante a elaboração. Tá? Quais são os nossos desafios, né? Cadastrar e classificar as barragens, esse é o nosso grande desafio, que nós vamos ter que evoluir. Definições de técnicas de fronteira jusante. Então temos uma parceria com a FMG, que vai começar em andamento esse ano, para a gente definir critérios, para o que é uma barragem de DPA baixo, e fiscalização das barragens. É um grande desafio que a nossa equipe reduzida por enquanto, então estamos batalhando para aumento da equipe. Mapeamento de espelhos d'água, já temos a SF7 e mais duas UPGRHs mapeada. Tem uma parceria com a FMG também, com o Departamento de Geografia, para mapeamento de espelhos d'água, que nós vamos cruzar essas informações. E a inserção dessas informações em SNIPs e o desenvolvimento de um protocolo de emergência. Tá? Agradeço a todos. Qualquer dúvida, estarei disponível aqui. Eu vou buscar as informações de GD7, 8, se algum problema nenhum. Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Obrigado a todos, estou disponível para qualquer dúvida. Obrigado, Valquírio. Bom, vamos então para daí no Burgo, por favor. Boa tarde a todos. Eu peço desculpas porque essa parte da tarde seria apresentada pelo professor Carlos Lorete Ramos. Ele está com um problema sério de saúde, então eu não pude vir e também acabou não passando a apresentação que tinha preparado para mim, né? Então, só para não deixar passar a oportunidade em branco, eu vou apresentar aquilo que eu tinha preparado para a parte da manhã.
que eu tinha preparado na parte da manhã, que é exatamente um panorama daquilo que a gente já preparou e os nossos desafios para frente, né? E depois, como o evento se refere ao Rio Grande, eu pedi para o meu colega Lucas, que é aqui da diretoria do Ribeirão Preto, apresentar um breve relato sobre a parte de outorgas e barragens aqui na região. Então, um complemento, pelo menos a gente pode dar um remendo naquilo que não pode ser preparado. Então, a primeira parte vai ser bem repetitiva, né? Então, a partir da Lei Federal 12.334, só em 2015 o DAE regulamentou a lei no Estado de São Paulo pela portaria 3907. Depois teve uma retificação em 2017, mas isso só acrescentou um pequeno detalhe ali em relação ao esclarecimento do que seria um empreendedor, né? Então, basicamente, 2015 está intacta. E somente em 2016 foi criado esse núcleo de segurança de barragem dentro do Centro Tecnológico de Hidráulica. Então, vê que o nosso gap de atuação foi relativamente lento, né? Essa parte aqui, já o Flecha apresentou com bastante eficiência e bastante qualidade nessa parte, então vamos passar direto, né? Isso aqui eu copiei da Ana, tá? A única coisa aqui que para a gente deixar um parênteses aqui, essa unidade diária que a Ana está usando, não existe na BNT, né? A gente precisa regulamentar essa unidade diária na BNT, né? No campo de futebol ainda não existe, né? E as responsabilidades também, né? Nós, como entidade estadual, nós somos responsáveis pela fiscalização de rios em domínio estadual. As barragens do domínio federal ANA, mineração a INIMEM e a barragem de resíduos químicos na CETESB. A CETESB não está presente aqui, né? Porque no estado de São Paulo, para a felicidade da CETESB, nós só temos uma única barragem de resíduos minerais, que é da CBN, né? Em Votorantim. Bom, as obrigações do empreendedor e essa parte que eu gostaria de apresentar, né? O que nós andamos fazendo até agora? Em 2010 teve a Lei de Segurança, em 2015 teve a portaria, em 2003 a implantação da UGT Segurança de Barragens, em 2017 a retificação da portaria, e detalhe, nós estamos agora elaborando uma nova portaria para nos adequar inclusive o quadro que o Conselho Nacional de Direito Suscito fez, para ser uma portaria da ANA, né, a 316, nós vamos nos atualizar, né, e eventualmente, uma coisa que nós estamos discussando inclusive, é verificar a possibilidade, junto ao nosso jurídico, se há a possibilidade da nossa portaria implantarmos algumas punições em relação aos empreendedores que simplesmente ignoram a lei de segurança de barragem. Nós temos alguns casos assim, né? Nós estamos pedindo o autocadastramento e alguns empreendedores simplesmente não respondem. Em 2017, nós contratamos uma empresa para fazer o levantamento das barragens que se enquadram no estado de São Paulo, né? Então, aqui uma curiosidade, nos primeiros relatórios que a ANA fez, o relatório anual de segurança de barragens, não existia uma área que cuidasse de segurança de barragem dentro do DAE. Então, o que foi feito na época? O superintendente da época pegou um engenheiro lá e falou: resolve esse problema para mim aí, né? Então, o que ele fez? Ele simplesmente entrou no banco de autógrafos, pegou o número lá 7.162 barragens e mandou para a ANA. Isso ela ficou marcado no relatório. E para nós virou uma maldição isso, porque o Ministério Público pergunta para a gente, né? Vocês têm 7.162 barragens no estado de São Paulo, por que vocês estão cadastrando ou fiscalizando só 143, né? E tem que explicar toda hora. Então, no relatório desse ano, nós fizemos a questão de elaborar um pequeno texto para explicar isso, né? Que aquele número foi levantado aleatoriamente por uma pessoa que não era da área, que não estava preocupado nisso, só foi resolver um problema, e acabou virando um número maldito para a gente. Então, isso vai ser colocado num relatório que vai sair agora, provavelmente. Assim que estourou o Brumadinho, o governador ele implantou um grupo de trabalho de segurança de barragens e
abrangendo todas as barragens do estado de São Paulo, qualquer que fosse a finalidade, qualquer que fosse o responsável. Esse trabalho foi finalizado no começo de junho e provavelmente agora, lá pelos meados de julho, vai ser publicado, né? Vai ser conhecimento de todo mundo. Inclusive, nesse relatório, a gente também está esquecendo de colocar esse dado. Tá? Bom, em 2018, nós concluímos esse trabalho, né? Então, dessas 7.145, não 7.162, 7.145 barragens outorgadas, e no caso não era só barragem, tinha inclusive captação de água em barragem, captação de água em poço livre, poço profundo e tudo mais. A empresa levantou, se não me engano, 4.000 e poucas barragens, que eram barragens de fato, e das quais 143 elas se enquadravam na lei. Dessas, 138 eram outorgadas e 5 são outorgadas. E nesse mesmo projeto, que na mesma contratação, nós criamos um site de segurança de barragem, nós denominamos de SISB, tá? E a partir disso nós classificamos as barragens quanto ao DPA e a categoria de risco. E curiosidade em relação ao SISB, né? Conseguimos colocá-la no ar, só que na hora que íamos acessar, tivemos um probleminha inesperado, e nós estamos sediados dentro da Universidade de São Paulo. Não sabíamos disso, mas tinha o firewall da USP e o firewall da Fundação CTH, que trabalhava junto com a gente lá, né? Que era uma outra entidade. E toda tentativa de acesso, eles achavam que era um ataque de hacker e bloqueavam. Então, esse problema fez com que a gente simplesmente não conseguisse colocar ele para trabalhar. Agora estamos no processo de fazer com que esse site migre para dentro da Prodesp para resolver esse problema. Eu acredito que agora, até começo de julho, fim de junho, consigamos resolver esse problema. Bom, no fim de 2018, começo de 2019, nós começamos a enviar ofícios aos empreendedores para realizar o autocadastramento. E aqueles que a gente enquadrou como categoria A e B, alto e médio, estamos fazendo solicitação para eles fazerem o financiamento de barragem e não imediato, mas eles estabeleceram um cronograma. Se acharmos que o cronograma é muito esticado, avisamos para ele que isso é inaceitável, tá? Mas até agora não aconteceu nenhum. E enquanto isso, estamos fazendo atendimento às demandas do Ministério Público, das prefeituras, do CREA, tá? Estamos tentando montar grupos técnicos e fazendo visitas de barragem sob demanda. E nosso planejamento agora, em 2019, em conjunto do IPT, nós conseguimos finalmente começarmos o curso de segurança de barragem, né? Começou agora, logo depois do carnaval. Começamos com 18 alunos, um grupo bastante bom, né? Todos eles trabalhando na área de segurança de barragem ou em projetos de segurança de barragem. E tivemos uma defecção, que foi uma moça que ela foi transferida do Chile, então ela teve que sair do grupo, né? Mas o curso está indo bem e eu acredito que cada semestre a gente consiga começar um curso novo. E agora o que nós estamos como ações em andamento e desafios que nós temos que fazer. Esse primeiro item é a minha pedra no sapato desde 2014, né? A capacitação dos técnicos da EI e segurança de barragem. Eu consegui o dinheiro do ferido, tá? Então dinheiro não é um problema, mas o que acontece? A gente, em 2017 e 2018, esse recurso foi contingenciado pelo governo do Estado de São Paulo, mesmo dizendo que o dinheiro não era do orçamento, mas sim ferido, não teve jeito, né? Não foi liberado, só liberado no fim do ano, quando a gente não tinha tempo de fazer mais nada, né? E a nossa ideia é fazer uma parceria com o IPT, isso estava relativamente bastante adiantado, principalmente em relação ao IPT, né? Eles são parceiros muito bons, concordaram com todas as nossas ideias, colocaram outras ideias para melhorar o projeto, né? E só que quando a gente vai apresentar para o superintendente mudou, né? Então nós estamos numa fase de a gente chega no determinado ponto e de repente o solo acaba sob nossos pés. Então a nossa ideia é essa. O IPT varia para nós a análise dos problemas de segurança de barragens sobre o aspecto geológico, geotécnico e a ideia de implementação de monitoramento remoto na
naquelas barragens que exigissem um pai, tá? E a ideia da implementação de uma sala de situação na Defesa Civil. A Defesa Civil, no início, quando a gente apresentou a ideia, eles gostaram bastante da ideia, né? E nós tentamos fazer eles também como parceiros. O colega nosso aqui falou que as prefeituras, por exemplo, poderiam nos apoiar bastante nessa parte, mas o panorama que a gente tem encontrado na cidade de São Paulo é que as prefeituras estão mais que mediadas do que o Estado, né? Elas têm menos recursos do Estado, menos gente, tá? Então, por exemplo, uma das coisas que me chamou bastante atenção foi ver uma barragem em Vitória, uma barragem enorme no centro da cidade. Praticamente 70% da cidade está usando a barragem. E tem 2 vertedores nos laterais de 1 metro e pouco de largura. Totalmente insuficiente, né? Você não precisa nem fazer cálculo hidrológico para verificar se é insuficiente. Eu fiz o relatório, mandei para a Defesa Civil, é o vice-prefeito, é o chefe da Defesa Civil, e ele simplesmente silenciou, né? Então, mandei para a Ana para dizer que a coisa está feia, mandei para a Defesa Civil, e agora acho que a ideia é acionar a Defesa Civil para que alguma coisa seja resolvida, no mínimo esvaziar a barragem, né? Então, o panorama que a gente encontra, a conclusão que a gente chega é que a situação de segurança de barragem realmente é feia, né? E a lei acabou chegando até tardiamente. Nós temos que fazer esse trabalho, mesmo sem recursos, sem gente, sem nada, mas esse trabalho é extremamente importante. Tá? Bom, é isso, gente. Novamente peço desculpas por não ter feito esse trabalho e vou pedir para o Lucas fazer uma apresentação daquilo que é a parte de outorga de barragem aqui nessa região. Tá? Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Lucas, sou responsável pela área de outorga e recursos hídricos aqui da Regional do DAE de Ribeirão Preto. Só vou complementar um pouco as informações que o Noboro já passou, com algumas ações que a gente está fazendo em parceria com esse núcleo de São Paulo, né, de segurança de barragens, mais do aspecto da outorga, para vocês conhecerem também a realidade aqui do estado de São Paulo. Bom, para vocês entenderem a nossa área de atuação aqui em Ribeirão, a nossa regional, a diretoria do Pardo Grande, é responsável pelo gerenciamento dessas 4 UGRs aí no nordeste do estado de São Paulo, bacias do Sapucaí, Baixo Pardo Grande, Pardo e Mogi Guaçu, que fazem parte da bacia do Grande, né, na vertente do estado de São Paulo. Então a gente tem aí 3 rios federais, Rio Sapucaí, Rio Pardo e Rio Mogi, onde a ANEEL já tem atuado na fiscalização das barragens de geração de energia, mas nós temos também as barragens em afluência aí outorgadas pelo DAE e algumas estão se enquadrando na Lei de Segurança de Barragem justamente por aquele critério do dano potencial associado ou do risco, né? E não tanto pela questão da altura e do volume. Bom, antes de falar das barragens outorgadas, a gente tem que lembrar que dentro desse limite aí de 30 mil metros cúbicos, alguns barramentos são dispensados de outorga. Tá? Esse cadastramento é obrigatório, tem algumas obrigações que são impostas aos empreendedores. Esse limite mudou em 2017, ele era de 3 mil, como é no IGAN também, passou para 30 mil recentemente. Tá? Então, acima desse limite, as barragens devem ser outorgadas dentro da regulamentação dessa portaria do DAE, que também mudou recentemente. O processo foi bem simplificado de outorga. Então, basicamente, tem algumas informações essenciais aí do barramento que têm que ser fornecidas pelo interessado. Principalmente a finalidade, né, coordenadas geográficas, a altura do maciço, volume útil, área de inundação e a vazão regularizada e o período de retorno. Sempre lembrando que todas as informações dos requerimentos de outorga têm que ser fornecidas por um profissional devidamente habilitado. Né? Os estudos que embasam esses requerimentos têm que ser elaborados por um profissional habilitado.
Além das portarias, o DAE tem instruções técnicas que orientam justamente como devem ser elaborados esses estudos hidrológicos e hidráulicos que subsidiam os requerimentos de outorga. Então, ali como exemplo, para uma altura de barramento entre 5 e 10 anos, se houver risco ajusante, áreas habitadas, o período de retorno tem que ser de 500 anos. Então, a gente tem, inclusive, nas barragens classificadas na lei, pedido a atualização dos estudos hidrológicos e hidráulicos para o período de retorno de 500 anos. Alguns foram feitos na época da outorga com um período de retorno de 100 anos. Então, a gente está solicitando a atualização desses estudos. Aqui é um exemplo de uma outorga de barramento, só para vocês verificarem as condicionantes, o tipo de condicionantes que sai no texto do ato de outorga, principalmente com relação à responsabilidade do empreendedor. E aqui eu destaco principalmente ali o item 4, aliás, o item 2, manter as obras e serviços em perfeitas condições de estabilidade e segurança, respondendo pelos danos a que der causa em relação ao meio ambiente e a terceiros. Então, todos os atos de outorga de barramentos vêm com esse tipo de condicionante, deixando clara a responsabilidade do empreendedor por qualquer dano eventual que der causa. Bom, então, como a partir daquele levantamento que o Noboru comentou, feito pela empresa contratada pelo DAE, com recursos do FEIDRO, algumas das nossas barragens aqui, da Bacia do Pardo especificamente, foram classificadas na lei pela questão do risco e do dano potencial associado médio ou alto. Então, o que a gente tem feito com essas barragens? Elas têm finalidade principalmente de regularização de vazões e paisagismo. A gente tem feito vistorias nessas barragens, mesmo que os técnicos das regionais do DAE não sejam capacitados especificamente para a questão de segurança de barragens, eles são fiscais da área de outorga, né? Então, a nossa inspeção é basicamente para verificar principalmente a adequação das estruturas hidráulicas daqueles barramentos. Porque as estruturas hidráulicas, vertedor, descarregador de fundo, também são importantes para a segurança daquela estrutura. Então, a gente tem feito esse tipo de verificação em parceria com o CTH de São Paulo também. Então, essas barragens que foram classificadas com dano potencial médio ou alto, principalmente por presença de manchas urbanas ajusantes, ou estradas de ferro rodagem, ou linhas de transmissão. A gente tem feito essas vistorias por demandas, principalmente do Ministério Público, mais especificamente do GAEMA, aqui de Ribeirão Preto, que engloba toda a Bacia do Pardo, todos os municípios da Bacia do Pardo. E aí a gente tem feito algumas recomendações para os empreendedores, utilizando os instrumentos de possíveis penalidades da própria outorga, já que pela Lei de Segurança de Barragens não existe a regulamentação de penalidades ou infrações. Então a gente recomenda principalmente limpezas e obstruções dos vertedores, para permitir a passagem livre da água, né? É uma questão de segurança também. Adequações na operação do reservatório, de acordo com o projeto aprovado na outorga. Então, em alguns casos, a gente determinou a redução do nível da água do reservatório. E verificação visual de sinais visíveis aí de erosões e infiltrações. Mas é uma verificação visual mesmo, já que a gente não tem essa capacitação específica para a segurança de barragem. Bom, algumas notificações a gente tem feito a esses empreendedores que foram classificados. Na Bacia do Pardo, a gente tem 8 barramentos que foram classificados na lei, de um universo de mais de 800 barramentos cadastrados e outorgados pelo DAE só na Bacia do Pardo. Considerando, muitos foram dispensados de outorga também pelo aquele limite de volume de 30 mil. A gente tem notificado para que esses empreendedores façam o cadastramento do sistema de informações. Esse cadastramento hoje é feito por planilha Excel também, até que o site esteja no ar, né, e permita o cadastramento online. A equipe de segurança de barragens lá de São Paulo faz a classificação para aqueles que ainda não foram classificados, né? E como o Noboru falou, é enviado um ofício a esses empreendedores, classificados como risco médio ou alto, para que elaborem o plano de segurança de barragens.
E aqui eu vou mostrar só 2 exemplos que a gente fiscalizou recentemente. Essa é uma barragem no município vizinho aqui de Ribeirão Preto, com volume de 2.800.000 metros cúbicos, é bem considerável, e ela foi classificada como risco alto e dano potencial alto. Inclusive existe uma rodovia ajudante dessa barragem. Na verdade é a mais problemática que a gente tem aqui na Bacia do Pardo, que a gente está monitorando mais de perto. Aqui algumas fotos da vistoria. Essa barragem é uma situação bem particular, que ela é, na verdade, é um uso múltiplo mesmo. Ela é utilizada para regularizar uma vazão de uma captação de uma indústria, uma usina de açúcar e álcool, e também como área de lazer de um parque municipal localizado ali próximo também. Então existe inclusive esse conflito em relação à manutenção do nível da barragem para atender as 2 finalidades. E ela faz parte de um conjunto de barragens que viabiliza a captação para uso industrial dessa usina. Aqui em geotecnia, receber realmente os planos desses empreendedores que foram enquadrados na lei, apesar de que não existe regulamentação ainda de infrações e penalidades pelo descumprimento da lei. Então a gente acaba usando o instrumento da Política Estadual de Recursos Hídricos, as penalidades previstas lá, para compensar essa falta de regulamentação específica de segurança de barragem. E além disso, a gente tem os barramentos sem outorga, que também foram mapeados nesse levantamento, que a gente também está prevendo aí uma fiscalização em breve, que também vão ter que ser avaliados, o que existe de infraestrutura ajusante para serem classificados também. Então o UDAE está aguardando aí uma assinatura de um convênio com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos para viabilizar e operacionalizar essa fiscalização de barramentos sem outorga também. Ok? É isso, obrigado. Bom, vamos passar para a FEAM. Áudio, por favor. Boa tarde a todos. Novamente, vou apresentar rapidamente aqui como é o programa de gestão de barragens da FEAM. Como eu disse na manhã, é um programa pioneiro. Um programa pioneiro voltado para as questões de segurança de barragens, originado através de um termo de ajustamento de conduta que foi firmado após o acidente com a barragem da mineração Rio Verde Macacos. Em 2002, teve uma cláusula específica para que a FEAM montasse um banco de dados, um cadastro de estruturas e que fizesse um programa de adoção de medidas e procedimentos de segurança de barragens. Dentro dessa diretriz, veio a deliberação normativa 62 de 2002, a 87 de 2005 ela alterou e complementou a 62, e a 124 de 2008 ela criou a declaração de condição de instabilidade, uma vez que as conclusões dos relatórios de auditoria não eram tão assertivas, o empreendedor ficava em cima do muro. Ela está com a estabilidade física garantida, mas, porém, a estabilidade hidráulica depende de estudos, de análise e tudo mais. Diante disso, a FEAM sentiu a obrigação de definir uma declaração de condição de estabilidade no qual o empreendedor deveria apontar efetivamente a situação de estabilidade daquela estrutura. Primeiramente, vieram as medidas de classificação das barragens de resíduos e de água em empreendimentos minerários e industriais, o acompanhamento amostral de operação dessas estruturas e o desenvolvimento do banco de declarações ambientais. A classificação das estruturas foi dada através desses critérios, 2 diretos, altura e volume, e 3 subjetivos, indiretos e subjetivos: ocupação humana jusante, interesse ambiental jusante e instalações na área jusante. De acordo com o somatório desses Vs, as estruturas são classificadas até hoje,
se houver como menor do que 2, é classe 1. Se for entre 2 e 5, porte médio, classe 2. E acima de pontuação, acima de 5, potencial alto de dano ambiental. E aí vem a periodicidade das auditorias técnicas de segurança. Classe 1 a cada 3 anos, classe 2 de 2 em 2 anos, e a classe 3 seria o maior potencial de dano ambiental anual, a periodicidade da auditoria. Pois bem, a declaração de condição de estabilidade ela deve ser entregue no Banco de Declarações Ambientais até dia 10 de setembro. A auditoria tem que ser feita até dia 1º, para que até dia 10 ele insira essa declaração de condição de estabilidade. Nós dividimos em 3 grupos específicos. A estabilidade garantida pelo auditor, a estabilidade não garantida e quando ele não tem documentos para garantir a estabilidade. Então ele aponta que ele não conclui sobre estabilidade por falta de dados técnicos ou por falta de documentos das estruturas. Isso tudo é inserido nesse endereço, no SISEMANET, que é o link da Declaração de Condição de Estabilidade que é disponibilizado pela FEAM aos empreendedores. Bom, a declaração normativa do COPAN 62, muitos questionaram sobre a efetividade das declarações das normativas por elas serem tão antigas, né? E, como eu disse no início da manhã, elas serviram de base para a Lei Federal 12.364. E nela já tinha inserido vários estudos, várias análises que conduzem a uma efetiva análise de estabilidade, até mesmo plano de contingência. Então, se na política nacional de segurança de barragem hoje tem um plano de ação de emergência, aqui também tem um plano de contingência, que esse empreendedor já tem que conter dentro do seu licenciamento ambiental, ao longo da vida útil da sua estrutura, ele tem que ter a análise de performance do sistema e a elaboração do plano de contingência. Pois bem, em 2018, a FEAM fiscalizou 328 estruturas, gerando 81 autos de fiscalização. As fiscalizações, logicamente, elas são priorizadas de acordo com critérios, né? Porque com 3 fiscais para fazer a gestão de barragens, não é possível fazer fiscalização em todas as estruturas. Como eu disse anteriormente, são 690 estruturas cadastradas no nosso banco. Então, partimos da premissa que empreendedores que não apresentavam de acordo com a periodicidade as declarações de condição de estabilidade, as barragens com alto potencial de dano ambiental, ou seja, as classes 3, ou aquelas que têm reservação e acumulação de resíduo perigoso, as barragens que não têm a estabilidade garantida pelo auditor, e aí nós colocamos nesse grupo também as que não concluem, porque para a gente não concluir, ele também não tem a estabilidade garantida. E as demais ações voltadas para ações civis que são movidas no Estado de Minas Gerais, tanto pelo Ministério Público Federal quanto pelo Ministério Público Estadual. Bom, um quadro aqui de dados de barragens de 2018, disponibilizado após a entrega das declarações. Então nós temos as tipologias, né? No estado, destilaria de álcool, indústria e mineração. De indústria, vocês podem ver que são 92 estruturas no total. Destilaria de álcool, a gente contém muitas estruturas, né? Não são barragens propriamente ditas, mas são estruturas que contêm o resíduo, que eles não podem contaminar o lençol freático, né? Então, é feita uma análise de estabilidade, quando na verdade deveria fazer uma análise de estanqueidade daquela manta, né, impermeabilizada, que é instalada no reservatório, para que ele não possa contaminar a água subterrânea ou lençol freático. E as barragens de mineração, que nós não abandonamos, mesmo com a Política Nacional de Segurança de Barragem, nós ainda acompanhamos todas as barragens de mineração do Estado de Minas Gerais. A vocação do nosso Estado, e nós não abrimos mão dessa atribuição, né? Lógico que ela vem colaborar com o trabalho que é da Agência Nacional de Mineração. Aí está um quadro de estabilidade das estruturas do ano 2018, né?
677 estruturas com estabilidade garantida, 98,4%. Isso não quer dizer muita coisa, né? Porque as últimas estruturas a se romper no Estado tinham a estabilidade garantida, né? Então, vocês têm poucos estruturas para fiscalizar, são poucos sem estabilidade, não. Nós preocupamos com todas, entendeu? E sempre desenvolvemos um trabalho voltado para isso. Pelo número que vocês viram anteriormente lá de fiscalizações, isso demonstra claramente que a preocupação é por todas elas, né? Aí é um quadro de distribuição de acordo com a bacia hidrográfica, né? Nós temos ali no Rio Grande 126 estruturas, nem todas são barragens, né? O maior número, lógico, é São Francisco, que aí você tem a região metropolitana e o Rio das Velhas, que é da bacia de São Francisco, é o quadrilátero ferrífero, a quantidade de estruturas inseridas nessa bacia. Apesar de FEAM utilizar critérios de classificação diferentes, né, estabelecidos na lei federal, ainda assim são 28 estruturas destinadas à conversão de resíduos industriais e destilaria de açúcar e álcool, né? Com base nos dados de 2018, são 12 no total na bacia do Rio Grande. Vocês vão perceber que não são barragens propriamente ditas e executadas em curso d'água. São reservatórios de acumulação de resíduos, outras formas de disposição, né? Nós temos uma gama de estruturas cadastradas no banco que tem barragens de rejeito, barragens de resíduos, empilhamento drenado, aterro hidráulico, pilha barragem pilha, cada um com a denominação. Aí tem que se estudar e verificar que tipo de estrutura realmente, quais estudos são necessários para caracterizar, conceituar e inserir na política estadual. Tá certo? Dessas todas tem estabilidade garantida pelo auditor. Eu vou citar aqui alguns exemplos, né? A área de resíduos bauxita, da UPUA, em Poços de Caldas, dá um exemplo, um dos reservatórios. A área de resíduos bauxita número 4, já é mais a acumulação de água para fins industriais. Aqui já é um reservatório em fase de fechamento, a RB5. A RB6 também, lateralmente a uma que já está em descomissionamento. Tem essa que já está em fase de recuperação total. Essas estruturas são envelopadas e depois se faz a reabilitação sobre o material. A RB7, essa já está inserida já no meio ambiente, já está incorporada, né, a vegetação. Essa ainda em operação, a RB8. Temos essa usina Campo do Meio, se não me engano, essa lá em Poços de Caldas. Curibaba, desculpa, Mineração Curibaba. Em Poços, né? Isso. É uma pequena barragem, né? Aqui sim é uma barragem mesmo, né? Com as características de barramento, de acumulação. Lagoa Step 2, eu esqueci o nome da empresa agora. A pilha de gesso, né? Aí existe uma grande discussão, inclusive tivemos reunião com esse empreendedor, porque é uma barragem, é uma pilha. Se formos aplicar a nova lei, a lei 23.291, ela é uma estrutura de montante, tem que ser descomissionada, mas vai fazer isso em 3 anos. O volume tem, então está assim, elaborando todos os estudos para comprovar que não existe. Isso é uma outra forma de disposição, não pode ser tratado ou considerado como barragem, tá certo? E a forma que eles têm para conceber e processar o gesso. Isso é a seco, mas ao mesmo tempo cria-se uma grande carga hidráulica na disposição disso aí inicialmente. Depois ela é altamente drenante, tá certo?
Sim. Sim, ela forma uma porção de água no reservatório e ao longo do tempo essa água é descida e é utilizada na usina. Então faz parte do processo esse tipo de disposição. Tá certo? A grande questão de barragem é retirar de água da barragem para não romper, né? Nós temos outros casos também de tanque de vinhaça por empreendedor, infelizmente, o banco é autodeclaratório. Ele insere o dado lá e colocou lá 25 metros de altura. Eu fui entrar em contato com ele ontem, olha, sua estrutura tem que ter isso, tem que ter plano de segurança, tem que ter... Não, mas ela tem 2,5 metros. Ele inseriu no banco de declarações ambientais 25 metros. Então você tem que corrigir esse dado que eu vou apresentar, que é um dos fatores que leva a gente ao erro, entendeu? Induz a um planejamento estratégico. Você desprende um técnico, uma equipe para fiscalizar uma estrutura que na verdade não passa de um tanque. Né? Não tem essa também. É outra estrutura que está no relatório, foi enviado para a ANA e quando a gente verifica, não tem altura para inserção na política nacional. Bom, em decorrência da lei da 12334, embora a FEAM faça isso anteriormente, a FEAM vem acompanhando todas essas estruturas, as condições de operação, né, e ambiental de todas as estruturas existentes. A fiscalização também ela é visual. A FEAM não faz checagem de leitura de instrumentação, ela não faz verificação se aquela recomendação implementada ela é eficaz ou não. Se ela é satisfatória ou não, ela verifica se foi implementada de acordo com o cronograma estabelecido. Porque a FEAM não tem no seu quadro técnico especialistas em segurança de barragens e não é esse o papel do órgão ambiental. Então, a política ela vem trazendo algumas responsabilidades com relação à segurança, mas que a gente tem que ter noção daquilo que a gente é capaz de fazer, de executar. Né? Foi mencionado aqui até uma lâmina que eu peguei da menina que apresentou aqui, a segurança é do proprietário, o dono da barragem, ele é responsável por ela, certo? Nós temos que fazer uma fiscalização regulatória. Bom, as ações do Estado em relação aos desastres ocorridos no Estado, né? Quando da ruptura da barragem Fundão, nós publicamos o decreto 46993, solicitando o estudo de suscetibilidade à liquefação dos rejeitos para todas as estruturas sorteadas pelo método de montante. Uma auditoria extraordinária, eles deveriam apresentar todos os estudos que comprovassem que a barragem não estariam sujeitas à liquefação. Interessante que à época, 2016, nenhuma tinha esse potencial de liquefação. Agora, em 2019, nós já temos 23 que têm potencial de liquefação, declarado de emergência, não sei porquê, né? Como mudou em tão pouco tempo, né? Falam que justificam que é uma mudança de critério, que para uma análise de situação drenada e não drenada, o fator de segurança foi para 1.3, mas, bom, vamos ver aí se é isso mesmo, né? Os principais aspectos aí também da resolução conjunta, a SEMAT, que solicita a descaracterização das barragens sorteadas com montante, né? Esse prazo, eu acho que foi um prazo estipulado por alguém, falou em 3 anos, sabemos que isso não é possível, cada estrutura comporta de um jeito, cada estrutura tem a sua história, cada estrutura tem a sua identidade, então não é possível afirmar que tem que se descaracterizar a estrutura em 3 anos, tá? Tem que estudar muito bem isso, porque senão você pode causar um novo acidente com essa desmontagem, descaracterização, descomissionamento da estrutura. A Lei Estadual 2391, ela traz vários aspectos novos, né? Define regras e condições para o licenciamento ambiental, da forma que está sendo colocado. O empreendedor tem que comprovar a inexistência de tecnologia, outra tecnologia que não barragem. Bom, tecnologia tem, então eles já estão começando a minar, não vai ter mais barragem aqui, né? Veda a concessão de licença ambiental para barragem com uma comunidade na zona de alto salvamento, no quadrilátero ferrífero, então não vai ter mais barragem.
Então, você pisar no quadrado ferrífero, tem comunidade a 10 km de distância. Né? Veda a utilização do método de alteamento para montantes, né? E determina a descaracterização. Então, são vários aspectos que conduzem a uma situação que nós não teremos mais barragem de rejeito em Minas Gerais. Esse é o panorama atual. Eu queria agradecer. Muito obrigado a todos. Bom, gente, antes do café, vou passar a palavra aqui para o professor Carlos Henrique, do CBDB, e ele tem algo a nos apresentar aqui, sobretudo pela grande experiência que ele tem de décadas. Por aqui que vou ter que abrir, fazer uma anotações aqui. Eu queria iniciar dizendo que barragem rompe mesmo em países com notória expertise e legislação mais consolidada e severas. Teve uma ruptura importante na Itália, estava, morreu 275 pessoas. Teve um acidente no Canadá, em 2014, com um voo, e foi uma instituição militar muito grande. E aí também dizer que mudar a legislação pura e simplesmente não resolve o problema. Internalizar a cultura de segurança de barragem nas organizações, com política de investimento em capacitação técnica, formação de um quadro especialista em números suficientes para o enfrentamento da demanda, e o aparelhamento e reprogramação e aparelhamento dos atores com destaque para a defesa civil, isso sim vai nos ajudar a praticar a segurança de barragem. Também é importante despertar os comitês de bacia para o seu verdadeiro papel, que, na minha opinião, é como guardião dos direitos de segurança dos cidadãos e fiscal do cumprimento da legislação. É mais uma linha de defesa, né? Evidentemente, seria uma grande linha de defesa. A legislação para funcionar demanda a ação integrada de todos esses atores, cada um com sua atribuição específica, mas de caráter dependente entre si. Existem inter-relações muito fortes entre as agências, né, para a implementação da lei. O detalhe é que é uma lei única, a lei de barragem é uma lei única com ambientes diferentes. A realidade do setor elétrico tem uma cultura internalizada há anos, a lei não impactou. O setor de mineração é o primo pobre, primo rico misto. O setor de recursos hídricos é aquele mais que depende muito dos assuntos públicos, com sua deficiência de políticas e assim por diante. Exemplo do Denox, Codevas, DIAI, essas coisas todas aí. Então, existem pontos de sombra que conspiram ou potencializam acidentes, exemplo da burocracia, postergar uma ação preventiva ou corretiva para uma solução de anomalia, mão de obra desqualificada, vaidade de alguns que estão na ponta de comando e outros, são ingredientes que não combinam com segurança. Eu costumo dizer que o que fazer e como fazer já está escrito. São dezenas de manuais, dezenas de publicações sobre segurança de barragem. Não precisa de manual novo sobre segurança de barragem. O que fazer está escrito, além dos procedimentos já internalizados em algumas organizações. Não precisamos de lições sobre o que deve ser feito, precisamos de lições sobre o que não foi feito e por que não foi feito. Essa é a lição. Essa é a dificuldade que você tem a habilidade jurídica, você consegue acessar isso. Existem erros na implementação de técnicas, de procedimentos de controle, de desempenho dessa estrutura. Por exemplo, erros no cumprimento de ações de manutenção de operação, erros ao permitir o uso de expertise inadequada, novamente eu bato muito nessa tecla, no trato de problemas relacionados a barragens, estruturas complexas e assim por diante. E precisamos discutir também o problema de segurança sem emoção, sem os holofotes. O que é que nós estamos vivendo aqui agora? Uma pressão muito grande, a legislação está sendo mudada sob a pressão dos holofotes. Porque se querer mudar, se a lei é a vilã, então tentar mudar, fazer uma coisa muito mais racional, não em 4 meses, 5 meses, ou seja, depois de 5 meses, está praticamente reformulando uma legislação que está vigente há 9 anos, com esforço enorme de construção, de estruturação. São fatos aqui. Eu sei como eu tenho a oportunidade de transitar nos lados do empreendedor, do fiscalização, academia, associação, as coisas todas. Eu vejo que, apesar da lei não ser uma lei nota 10, ela organizou o setor, os resultados têm sido positivos. Exemplo disso é o trabalho da ANA, o trabalho da ANEL, o trabalho da ANM, todos focados, mas continua aquela deficiência do sistema, quer dizer, precisa realmente, de cima para baixo, verticalizar a decisão para que as coisas aconteçam.
vamos preparar de fato para que as coisas, para que a segurança seja implementada rigorosamente como manda a legislação. Começa a passar, por favor. Esse é o tema que eu tinha escolhido inicialmente, né? Efeitos Mariana. Por quê? Quando aconteceu o fundão, imediatamente pensou, vou mudar a legislação, viu? PL 224, para mudar a legislação todo. Ficou aí, já tinha o relator, o senador Jorge Miranda, de repente aí veio Brumadinho, foi atropeladora para pelo PL 550. Então você nem baixa a poeira, sempre aquele foco mudar a legislação. Bem, aqui o Comitê de Barragem, nós temos essas publicações, suas revistas, né, que estão disponíveis para dar o download no site. Temos uma publicação específica sobre barragem de rejeito. Essa publicação tem as fichas técnicas, a maioria das barragens estão nessa publicação do Comitê de Barragem. Bem, tirando aqui a mesa redonda desse tema, no caso, quem é quem, né? Quem, na verdade, quem é quem manda, na verdade. Eu acho que todos nós. A resposta para que as coisas funcionem não tem quem é quem. Quem é quem? Eu pelo CBDB, eu como profissional, você para a ANM, os profissionais. É isso aí. Você não vai conseguir reorganizar se você não tiver esse compromisso. Existe uma palavra forte, commitment, um envolvimento no processo de segurança barragem. Aqui, esse vídeo saiu num momento errado, na minha opinião, até com esse colega da ANM, um momento, um clamor terrível, aí mas não explode essa liquefez, mas a imagem que as barragens explodem desse jeito. Então criou uma reação muito grande até para a implementação e até uma dificuldade enorme até para a defesa civil. Bem, eu fiz uma cronologia aqui. Nós começamos a lei, a tentativa de regulamentação em 77, com o acidente de Rio da Cunha em São Paulo, aqui em São Paulo. E depois houve um decreto estadual, em 77, e depois teve alguns acidentes registrados ali, em Cataguases, em 2013, pessoal, vamos regulamentar de fato, organizar o setor, e aí em 2013 começou o PL 1181, na Câmara dos Deputados, a primeira versão da lei começou em 2013. Depois veio Camarada 2004, no meio do acidente, outro, vamos empurrar mais, foi crescendo a vontade de ter uma legislação com os acidentes. Infelizmente é assim. As coisas só acontecem no empurrão de alguma tragédia. Miraí, PCH apertadinho, incidentes, 12 incidentes fora também. Algodões foi o checkmate, 2009, morreram 7 pessoas, uma barragem de água. Quer dizer, você não vai proibir as barragens de água, porque ela rompeu também, matou. Uma barragem de terra. Rompeu e matou. Então, não vamos fazer barragem de terra também, porque ela rompeu e matou. Então tem que ter uma certa cautela nessa abordagem. Aí veio a pressão, em 2010 a lei foi promulgada, está aí a lei, depois teve acidente Herculano, rejeito, fundão em 2016, por um impacto muito grande. Eu cheguei a pensar, poxa, um marco verdadeiro, porque agitou, balançou todo mundo, um acidente de proporções imprevisíveis, foi batendo na foz. Não tem nenhuma simulação que podia imaginar a extensão da linha de instituição de fundão, foi batendo na foz. Quantos quilômetros? 500 quilômetros, 600 quilômetros. Ele não imaginava, nenhum modelo, REC, que for, poderia chegar a um resultado de simulação com essa. E Brumadinho nos pegou ainda com poeira ainda sem assentar. Né? Aí veio o efeito Brumadinho, o que é que está fazendo? Revisão dos critérios, tudo acontecendo, cada 550, e aí o 224 já estava na boca de ser votado, ele morreu, tem um PL 550 que está também para ser votado, e ontem, para surpresa, tem o 217679, uma lei que praticamente é o PL 550, é uma versão que ninguém conhecia essa versão. Está aprovado muito na Câmara. O que é que vem daí? Esse esforço nosso aqui, o que é que vai resultar disso aí? O comitê está muito preocupado, as associações todas estão muito preocupadas. Como isso vai dar em quê? Será que não vai comprometer o esforço de organização que tivemos até agora? Provavelmente sim. Porque os profissionais que lidam com isso não estão sendo consultados, as coisas de cima para baixo, portas fechadas. Portas fechadas. Portas fechadas. Esse é o fato. Aqui vem, tinha o 224, depois vem aquela ali, essa 550. Rapidinho. Aqui eu disse, mudar a legislação não resolve, necessário internalizar a cultura, necessário explicar o comitê, foi falado aqui rapidamente. Essa é a diretriz suíça. O que é aqui? Isso aqui é visita aérea.
Quer dizer, você tem várias linhas de defesa. O que é que tem? Os papéis, os documentos, os procedimentos, as pessoas, a legislação, a regulamentação, tudo é que é linha de defesa. Mas o queijo suíço, ele tem um furo, ele é muito bom, ele é fantástico, ele tem furo. Então, se esses furos coincidem, você pode ter um acidente. O acidente só ocorre com concatenação de falhas. É cumulativo. Se eu deixo de fazer um reparo com pesão, por uma coisa, vai acumulando, potencializa, quando acontece, se eu fazer, foi você. Não, não é você. Tem outros fatores envolvidos. Vamos analisar, vamos consertar o sistema, senão não vamos replicar esse princípio é utilizado rigorosamente no acidente de aviação. Por que a comparação? A aviação é uma probabilidade de um acidente em 1 milhão. Barragem é 1 em 10 mil. As consequências são as mesmas. Brumadinho morreram 242 pessoas, 28 desaparecidos, 26 desaparecidos, quase 300 pessoas. Um Boeing, caiu um Boeing, 300 pessoas. A aviação, todos ficam no hangar até você entender que deu errado. Nenhum avião decola. Esse é o procedimento. Por que não aplicar esse rigor, essa fiscalização nas barragens? São estruturas complexas de acidente. Nós temos linha de defesa, começa nas contratações, editais, modalidade de contrato, preços, prazos. Isso aí reflete em segurança. Se eu tenho uma empresa que tem expertise para fazer a barragem, como? Construir que ela não tem expertise, você espera o quê? Você faz um preço real, você vai querer o quê? Ué, a empresa não vai querer prejuízo, um prazo irreal. Tudo isso está no processo. A segurança são linha de defesa. Aí eu queixo isso. Vamos passar pente fino todas as fases do processo. Evoluindo por etapa e aportando na medida certa, para você no final ter um produto de qualidade que é segurança. Esse é o princípio de segurança. Bem, o que é que nós construímos com a lei? Um aparato violento aqui. Várias portarias, como fazer. Está aqui, portaria de segurança, pessoa que eu devo fazer. Está regulamentado aí, além daquelas tradicionais da engenharia que nós já expomos. E aqui, o arcabouço legal que dispensa você incluir na lei nova, prisão, multa, que multa o órgão que notifica pode multar. É só você, no nível de regimento interno, capacitar para isso, dar o poder de polícia para isso. Não colocar na lei. Quando a lei foi elaborada, nós chegamos à conclusão que não precisava disso, que tem lei de responsabilidade fiscal severa, lei de crimes ambientais severa, Código Civil pode estar atualizado, mas existe. Então, para que colocar toda essa estrutura numa lei nova que foi incluída? Porque as pessoas que estão elaborando isso aí não estão olhando que isso seria desnecessário. Acabou-se legal, existe. E aqui, depois de Brumadinho, de Fundão, aconteceu isso aí. Olha a chuva de PL salvadores da pátria que aconteceu. O único que estava na boca era o PL 224 do Senado, que seria para tornar a lei efetiva. Só que um que é pai para todas as barragens, seguro obrigatório, uma série de coisas, e muitas delas foram implodidas ao longo do processo. E mais ainda, o 224 também foi implodido com efeito Brumadinho. Ele foi implodido com, já tinha relator, aqui o relator, o senador Jorge Viana, pronto para o Senado, ela foi engolida pela PL 550. E aqui, o que tem na PL 550, multas, tirando todas as instalações de montante, plano de emergência para tudo que é barragem, distância mínima de localização, tem coisas razoáveis, seguro obrigatório, um problema sério. Imagina uma empresa com uma barragem hoje aqui, ele vai calcular, se minha barragem romper, o dano vai calcular 10 bilhões. O que é que vai acontecer com o empreendedor aqui? Ele vai embora. Não vai embora? Ele vai embora. Então tem que ter, a superadora foi consultada com relação a isso, provavelmente não. A informação que eu tenho, de novo, uma discussão aberta com as seguradoras. É possível estabelecer seguro, porque é uma barreira, você não pode demonizar a estrutura. Pô, economia, mineração é economia, é PIB. As barragens, água é a vida. Entendeu? Eu participei de uma reunião, uma radicalização muito grande, o pessoal começou a brigar, pode apague a luz. Porque a luz, essa luz vem do hidrelétrico. Acende vela aqui na sala. A torneira, fecha ali, aquela água ali, a água vem de um reservatório. Vamos pegar, abrir uma cacimba aqui do lado, pegar água do poço. Ué, tem que ser uma discussão racional, entendeu? Equilibrada, para poder a gente resolver o problema. Conclusão, a lei já obriga o proprietário a realizar uma série de ações,
A legislação de vigor não é vilã, já falei, a ciência fundão não traduz em nenhuma hipótese a fragilidade da lei. Ela vai ajudar na apuração do que deu errado. Os documentos estão lá. A lei permitiu, obrigou a fazer os relatórios de inspeção, a documentação fotográfica, os PSP, tudo está lá. Se você quer verificar o que deu errado, a documentação está lá. Eu não sei que a documentação seja destruída. O que aconteceu 4 anos depois da lei, está lá, eu sei que está lá, que o pessoal da ENM tem consciência disso. O plano de contingência, não tinha, não foi acionado, nenhuma série tocou. Essa informação que eu tenho, o depoimento de pessoas que participam de uma reunião no Senado, não tocou seringa com o plano de contingência, com simulação de fundão e outras coisas mais. Então, a legislação não pode ser penalizada, porque ela não só ajudou você a organizar o seu fundo, ela vai ajudar a apurar o que deu errado e aprender com isso. Mas rigor na legislação não resolve, porque você está tendo que implementar com o rigor de hoje, se você torna ela mais severa, sem estruturar, como é que você vai andar para frente? Vai ficar um problema, mas você não está dando conta do que tem hoje, com o que tem hoje. Se você colocar ela mais severa, vai fazer o quê? Ninguém quer uma lei que não venha para ficar, quer uma lei que venha para dar resultado. Então, mexe com ela com muita cautela, porque senão vamos estar dando um tiro no pé. E também você não pode, quem vai inspecionar o barragem, pelo amor de Deus? Tem que ter treinamento, tem que ter experiência. O cara vê uma rachadura, vai sair gritando que a barragem vai romper. Não, pode romper não. A localização espacial da fenda pode não representar nada. É significativa, ela está numa localização tão afastada que se romper lá, você pode intervir, a barragem não rompe. Você protege a estrutura, é lógico, mas tem que ter conhecimento para isso. Esse treinamento, então você não prepara o tornador no outro dia. Vou botar um concurso, contratar 10, botar na equipe. Você vai 1 ano, 2, 3, capacitar o cara para fazer uma inspeção dessa. Isso, a realidade é essa. Um passeio muito grande, imperativo a exploração de todos os órgãos desenvolvidos, imperativo o constitucionamento de recursos e a lei para ser eficaz, o cumprimento do apoio decisivo na estruturação dos órgãos. Todo mundo tem que criar parceria e somar esforços. Além de licitação, é um gargalo. Eles continuam contratando barragem com preço baixo, continuam contratando barragem com tudo sem proposta técnica detalhada. Tudo isso não pode acontecer. Barragem não pode ser contratado por preço global ou por menor preço. Não existe isso. Tem que ser uma coisa mais severa, mais plano de trabalho, essas coisas tem que ser. E aqui fechando, segurando comida com nada disso. Burocracia, entraves, deixar para depois, falta de dinheiro, divisão interna, projeto conversa com operação conversa com nutrição, vaidades, e indecisão, tem que ter transparência, tem que ter diálogo, tem que ser carta aberta, minha pasta aberta, vamos entender o que vai poder, é barragem, uma barragem como rompe, mata. Ninguém projeta estrutura para matar. Eu formei engenharia e não aprendi a fazer uma barragem para matar. Se deu errado, porque, sei lá, você não é um limite de conhecimento, alguma coisa, ninguém erra intencionalmente, a não ser o Estado Islâmico, que pode fazer uma barragem para explodir na sua mão, entendeu? Não tem Estado Islâmico aqui ainda, né? Aí sim, aí depois é possível, né? Por aí. Bem, pessoal, muito obrigado, era somente isso. Bom, vamos fazer uma... A resolução 4, que foi alvo aí de muitos questionamentos, né? E o modus operandi da DISBM, que é a Divisão de Segurança de Barragem e Mineração, da ANM, se der tempo. Bom, no histórico, a gente teve ali, essa parte de histórico, eu vou passar muito rápido, porque já foi alvo da palestra do Flecha, da Ludmilla, né? Da Ludmilla, da ANEL, então vou passar rapidamente. A 12334, a CNRH 143, 144 e a 70389. A 12334 fala da criação da política, né? Sempre a gente tem essa em mente, frisar, né? Ressaltar que o empreendedor é responsável legal pela segurança da barragem, não poderia ser diferente, porque é ele que está 24 horas em cima da barragem, é ele que constrói, é ele que mantém. Então, ele tem que ser realmente o responsável. Os aspectos principais aqui também, em relação ao artigo 5º, que coloca a ANM como responsável pela segurança da barragem
porque é a entidade que outorga os direitos minerários. Eu gosto de frisar isso aqui, que quem outorga é o MME, tá? Ministério de Minas e Energia. A exceção da concessão de lavra para minérios de emprego imediato na construção civil, mas emprego imediato na construção civil, você não tem barragem, então é o MME. Como o braço do MME que faz a fiscalização, que trabalha diretamente com a fiscalização, é a ANM, então foi nos passado esse abacaxi. A 143 ela define categoria de risco da potencial associado, que também já foi largamente discutido aqui, e na nossa portaria a gente não faz diferença, né? A única coisa é a forma de inserção na política, que a gente considera o DPA médio também, mas vamos para frente. A 144 também define conteúdo mínimo de plano de segurança, né? No caso aqui da agência, a gente considera para DPA médio e alto, tá? A obrigatoriedade da elaboração do plano de ação de emergência de barragem de mineração, e tem as outras tratativas relacionadas ao Sistema Nacional de Informações e Segurança de Barragem. Bom, logo após a 12334, o NPM, à época, criou 416 em 2012 e em 2013 criou a 526, que trata sobre o plano de ação de emergências, né? Com o advento do rompimento da barragem Herculano e posteriormente o rompimento da barragem Fundão, a ANM viu a necessidade de algumas melhorias, apesar da boa funcionalidade dessas duas portarias, e implementou algumas mudanças, incluindo, como o Medeiros mostrou aqui, a obrigatoriedade de vídeo monitoramento em 24 horas por dia, né, em tempo real, de barragens alteadas para montante com população jusante. Eu falo que esse vídeo realmente ele foi mostrado num momento muito ruim, mas nós, tanto fiscais quanto profissionais da área, nos traz assim uma forma de entender o que realmente aconteceu, né? Então, foi importante isso na portaria, dentre outras mudanças que trouxeram nessa portaria 7389. Então, ela criou também um chamado Sistema Integrado de Gestão de Barragens. Para nós da área da fiscalização, isso foi um divisor de águas. Por quê? Anteriormente, as informações elas eram repassadas pelo empreendedor no chamado RAL, Relatório Anual de Lavra. É um relatório que a gente chama do Imposto de Renda da Mineração, né? Então, chega até dia 15 de março, os empreendedores têm que informar tudo que se passou no ano anterior. Então, a gente tinha um deadline aí muito grande das informações, concorda? Né? Eu ia trabalhar as informações esse ano, de janeiro do ano passado até dezembro do ano passado. Então, a fiscalização buscava essas informações e tratava. Com o advento da criação do SIGBM, esse sistema, ele, o próprio nome já fala, é integrado. Então ele integra tanto os empreendedores quanto a fiscalização. Ele buscou todas as informações do RAL, foi dado um prazo mínimo para as empresas se adequarem e validarem essas informações, e a partir de então, de 15 em 15 dias, que é o período de realização das inspeções quinzenais, as revisões periódicas, os relatórios, as declarações, tudo é informado nesse sistema online. Então, quando eu falei com vocês que de manhã eu estava aqui olhando o celular toda hora, é porque a gente tem essa interatividade com o sistema. Qualquer alerta em emergência, qualquer informação que possa nos trazer uma preocupação, e ela é informada no CPM, a gente recebe em tempo real. Eu mostrei hoje na hora do almoço, eu tinha acabado de receber lá uma pergunta: a barragem tal não está atingindo numa seção um fator de segurança. A gente já toma as providências necessárias. Bom, então o que esse sistema faz? Ele cadastra, atualiza, classifica e, entre outras informações, ele faz uma condensação de informações que nos dá uma prerrogativa de resposta muito mais rápida, né? Além de gerar documentos, os autos de infração são gerados automaticamente. Então, se o empreendedor deixa de apresentar uma declaração de condição de estabilidade,
nas campanhas de março e setembro, que foi uma inovação da nossa portaria, que antes éramos igual a FEAM, né, só até setembro, agora nós temos março e setembro, 2 declarações. E se ele deixa de apresentar, automaticamente gera o auto de interdição, porque não tem a declaração, e o auto de infração também pela não apresentação. Se ele apresenta a declaração de não estabilidade, auto de interdição, mas não de infração. Ou se ele deixa de apresentar os extratos, né, também vai gerando autos de infração. Então a gente conseguiu aí cercar muita coisa que ficava no processo minerário, que isso poderia ser configurado como uma renúncia de receita por a gente não conseguir atuar tão rapidamente. Os modos aqui eu vou passar muito rápido, é só para vocês conhecerem. Então aqui a página, né, do CIBM, que em breve deverá ser disponibilizada uma versão para o público, com informações básicas, obviamente, mas que tenha interatividade com o público. Aqui o ponto de coordenadas, com a imagem do Google. Aqui o PSB, então são vários itens que são selecionados e faz ali a qualificação e a quantificação e leva para uma matriz de classificação que vai dizer se a barragem é categoria de risco médio, baixo, médio ou alto, ou DPA, baixo, médio ou alto, e a partir dali vários outros normativas que a portaria determina. Aqui é a página que eu disse que caso haja qualquer tipo de incidência ou incidente ou acidente, né, o empreendedor, se ele coloca lá, houve um acidente, houve um incidente, automaticamente a gente recebe a informação. Essa aqui, por sinal, é lá de Gonçalves, tá? Então tem até uma curiosidade, que a Vale disse que estava com problema, nós fomos a campo, chegamos lá, não, nós estamos aqui medindo e tal, nós vamos colocar no nível 1. Aí beleza, nós fomos de helicóptero desse jeito. Quando eu voltei, às 8 horas da noite, que eu estava na ANM abrindo o 5PM para ver se eles já haviam lançado a informação que eles colocam lá. Que daqui não vai dar para ler. Mas a empresa de auditoria informa que a barragem sul superior está com risco iminente de ruptura, no nível 1. Aí na mesma hora eu liguei, determinei a evacuação, sai todo mundo, tira. Então assim, o sistema funciona, desde que as informações cheguem para a gente, né? Bom, outros tipos de avisos: o sistema gera alertas por não entrega, declaração de não estabilidade, pontuação 10, né, que é o máximo da pontuação. É o contrário, quanto maior a pontuação, pior está a estrutura, vai de 0 a 10. Se ela chegar na pontuação 10, significa que existe uma anomalia não controlada. As perguntas: se o fator de segurança está dentro da BNT, se o conjunto de instrumentos indica alguma seção do fator de segurança inferior, se existe alguma situação potencial de comprometimento, enfim, outras abas. E aqui é o ranking das barragens para nortear a nossa gestão de fiscalização. Então, existem alguns aspectos e quesitos que eles são, existem pesos para esses quesitos que fazem uma classificação por pontuação. Quanto maior a pontuação da barragem, mais complicada é essa estrutura. Então eu priorizo a fiscalização dessas estruturas, tá? Por isso que a barragem de Córrego do Feijão não foi fiscalizada nos últimos anos. Ela estava top, né? Apresentava lá todas as... A única coisa que ela elevava ela um pouquinho era o método construtivo ao montante, mas categoria de risco baixo, tudo dentro dos conformes, não tinha pedido de suspensão, tinha declaração, enfim. Bom, aí aqui agora eu vou entrar nas barragens que é o principal. Eu fiz um resumão para a gente, porque tinha muita coisa para ser falada aqui, mas o tempo é muito curto. Mas como o objetivo aqui é falar sobre as barragens do comitê dessa bacia, eu trouxe aqui, se eu não me engano, até falei com o Wagner, eu não tinha essa informação até ontem. Quando eu cheguei no hotel, que eu fui, não pude tomar um chopp com os colegas, porque eu fiquei fazendo isso aqui. Eu fui ver quais são as barragens. Então, em Minas Gerais, nós temos 4 barragens dessa bacia, que é a barragem Rejeitos, que ela chama, Volta Grande 1, 2 e 3, Lagoa 1, 2, MD 01 2012, 1110, 1210, Tanque de
de decantação e bom retiro. A gente vai olhar uma por uma. Então, a barragem Regentes, ela está localizada em Fortaleza de Minas, tá? Ela pertence à Extrativa Metalúrgica S.A., que era a antiga Nexa. Agora foi feita uma cessão para essa empresa. As características dela, ela está com CRI baixo e DPA alto, altura de 46, quase 47 metros, comprimento 1.240, alteada tramontante, né? Mas possui aí sua declaração de condição de estabilidade, foi enviada dentro do prazo da campanha de março, que vai do dia 1º a 31 de março. Opa. Aqui nós temos a imagem dela. É uma barragem que ela é praticamente um material arenoso, então ela é praticamente autodrenante, né? Foi fiscalizada já esse ano, pós-rompimento do Brumadinho. Tem algumas exigências, mas coisa rotineira de manutenção. Barragem Volta Grande 1, ela está localizada em Nazareno, da AMG Mineração. As características CR baixo, DPA alto, altura de 40 metros, 439 metros de comprimento, alteada tramontante, e ela encontra-se também, foi apresentada a DCE, e ela também se encontra numa fase de descaracterização. Eles já estão fazendo a retirada do rejeito, reprocessando e empilhando esse material. Então daqui a algum tempinho aí já não existirá essa barragem, essa aqui. Vocês vão ver que é a mesma foto na próxima, porque aqui você tem a Volta Grande 1 e essa aqui é a Volta Grande 2, tá? A Volta Grande 2 também, Nazareno, 32 metros, mesmas características, baixo e alto, alteada tramontante, também tem a sua DCE, encontra-se em fase de descaracterização. Tá vendo? É essa porção aqui da estrutura. Eles estão correndo logo contra o tempo, porque tem unidades administrativas aqui embaixo. Então, vamos ter que... Aqui também. Né? Muito próximo aí, ó. Questão ambiental, né? Complicada, mas também a parte aí de segurança complicada pela existência de unidades administrativas e operacionais. A Volta Grande 3, a imagem eu procurei aqui no Google, ela não está atualizada, mas é uma barragem que é etapa única, ou seja, método construtivo dela considerado mais seguro, né? Está com altura atual de 19 metros e nas mesmas características, baixo e alto, e tem a sua PCE também. Tá? É nessa porção aqui, mas acredito que a imagem não buscou a última imagem, e como não fui eu que fui fiscalizar, não tenho essa foto, mas também foi fiscalizado pelo nosso colega esse ano e atendendo todas as exigências aí da portaria 70389. Lagoa 1, agora já entrando aqui no estado de São Paulo, eu entrei em contato com um colega, eu vou fazer uma colinha aqui. Eu entrei em contato com um colega daqui de São Paulo que faz a fiscalização. A Lagoa 1 e 2, ela foi fiscalizada em agosto de 2017, tá? E já está na iminência de ser fiscalizada, se eu não me engano, agora em... Nossa, 5 minutos. Para ser fiscalizada agora em setembro deste ano, tá? É etapa única, tem a declaração e altura baixa e tal. O problema dela é essa condição aqui, ela tem DPA médio, então ela entra para dentro da política. É essa barragem aqui. A outra, a 2, vai ser essa aqui. Também tem a declaração, alteamento ajusante, também a altura bem baixa, mas também por ter DPA médio, a coloca dentro da política. É essa ajustante da 1, né? Tem a 1 e a 2. Bom, essa aqui, MD-01, é a barragem que foi fiscalizada o ano passado, se eu não me engano. Na hora que a gente está com pressa, nem a senha entra, né? Agosto de 2018. Tá? Ela foi fiscalizada, altura de 25 metros, alteada por linha de centro, tá? É um método intermediário entre ajustante e montante, e tem a sua DCE também declarada aí. Seria essa barragem aqui, tá? Aqui a mineração Jundu,
a 11,10, também alteamento para jusante, altura de 15 metros, CR baixo e DPA baixo. Então essa aqui bem tranquila se comparado com as outras, né? Possui declaração de condição de estabilidade enviada dentro do prazo e na mesma condição, foi fiscalizada em setembro de 2018. Essa aqui é a próximo dessa, né? Essa barragem aqui. Deve ser essa aqui, tá? Aqui é o ponto de coordenadas da crista. Corumbataí. Essa aqui está interditada porque não apresentou declaração de condição de estabilidade, tá? Método construtivo ajusante. É uma barragem baixa, mas tem CRI médio, ou seja, característica de risco dela não é baixo, então deve ter uma condição pior ali de estado de conservação ou falta de documentos, né? E a coloca dentro da política também pelo DPA. Essa logo ajusante aqui. Tá? Tanto de decantação, olha, repetiu, né? Acho que eu fui para trás. É essa aqui, desculpa, eu voltei em vez de ir para frente. Seria essa barragem aqui. Bom, Bom Retiro 2 fica em Leme, é da mineração Bom Retiro, baixo e médio, altura jusante, alteamento ajusante. Ela foi autuada porque ela entregou fora do prazo, se eu não me engano, aqui, está 5/4. Então ela perdeu 5 dias aí da entrega. Ela foi interditada e depois que ela apresenta a declaração, ela passa a não ser interditada mais, mas foi autuada por não ter sido entregue. Tá? É essa barragem aqui. Bom, posso falar mais 5 minutinhos? Rapidinho. Bom, a fiscalização em loco, a gente possui um sistema de tablet, onde a gente faz a fiscalização e todas as informações elas são enviadas para o CIBM em tempo real. Né? A partir do momento que eu saio da mineração, eu pego um satélite e automaticamente o sistema alimenta o CIBM. As nossas vistorias de campo, a evolução, vou passar rapidinho, 2015, 2016, 2017. Olha como é que ela estava. Classificação A, ou seja, DPA alto, característica de risco alto. Com o passar do tempo e as ações, como que ela foi regredindo e descomissionando estruturas que já não tinham mais sentido. Aqui o antes e o depois. Então, isso aqui só demonstra a importância do fiscal no campo. Né? Aqui são fotos fazendo o comparativo do antes e do depois e mostra a evolução das minerações. Isso aqui é lá em Taboca, na região da Amazônia, tá? Extração de cassiterita. Aqui é um garimpo no Amapá. Nós chegamos nessa barragem, ela estava se desfazendo literalmente. Essas erosões, né, e trincas elipsoidais, a barragem já estava praticamente rompendo. E detalhe, professor, quando eles viram que o negócio estava rompendo, eles abriram o extravasor no barramento. Escavaram o barramento e abriram o extravasor. Aí foi uma brecha que começou a acelerar e aqui é ouro. Então você tem um problema ambiental aí. O que nós fizemos? Nós fomos para lá, pegamos equipamento e abrimos um extravasor de emergência na ombreira. Aqui tem a foto em planta. Então aqui é a ombreira, aqui está o barramento principal. Nós abrimos aqui e ganhamos uma condição, ganhamos rapidamente uma condição de segurança maior. Aqui é a barragem que eu falei lá de Serra Pelada, que a barragem estava galgando. Tinha os meninos brincando de escorregar aqui como é que chama? Na canaleta, né? Aí o que nós fizemos? Nós fizemos um canal aqui, ó. Essa barragem ela não tinha sido terminada. Faltava o offset dela, termina aqui. O extravasor já estava pronto para conectar. Aí nós fizemos um canal aqui, ó, conectando o próprio extravasor com equipamentos. Aqui em Rondônia, também a evolução aí de erosões gigantescas, utilização de leiras de proteção como barramento, nunca vi isso. Não tinha nenhum sistema de compactação, umidade, o pessoal ia jogando caminhões e, enfim, nenhuma técnica. Trincas, ver como que houve a evolução, abatimentos de talude, ó, fizeram filtros invertidos. Aqui, isso aqui era um barramento, pra você ter uma ideia, um monte de terra, eles fizeram corte, hoje já está tudo com vegetação, tem que atualizar essa foto, mesma barragem, mesma condição. Enfim, a resolução 4 eu já falei, eu acho que
não posso tomar mais o tempo de vocês. A descaracterização de barragens, o que as empresas estão fazendo, aqui são os projetos da Vale, eu vou passar muito rapidamente. Essa é a de Gonguçu, talude que está caindo é esse aqui. Se ele cair abruptamente, essa barragem pode ter um gatilho e vir a romper. O que eles vão fazer? Eles vão remover esse material e dispor na cava. Então aqui a evolução, vão fazer uma verba de equilíbrio aqui embaixo, vão removendo aqui o rejeito e jogando na cava. Aí a evolução, retirada e a reconstituição. Aí a cava que está com problema. Aqui é o dam breaking. O que eles estão sugerindo? Abrir um desvio aqui no canal para fazer com que esse material não vá para 100% para Barão de Cocais. A ideia é que 50% desse material fique alojado aqui no remanso e os outros 50% seja retido em outras condições aqui. Aqui é a retirada, tá? Onde está sendo feita a retirada do desvio. Aqui o muro de CCR que está sendo construído já, eles já fizeram estudos de fundação. Aqui é o desvio, tá vendo? Agora se a barragem romper, vai desviar parte, vem para cá e a outra parte vai descer aqui. As escavações. Aqui é o muro de CCR, onde eles estão construindo, mas estão fazendo alguns chinquenes com bloco de granito, para caso esse muro não estiver pronto, essas chinquenes reduzem a velocidade da lama. Os blocos vindo do Espírito Santo. Aqui são as telas de Gelbruck. Essas telas são telas suíças que a Vale está utilizando para tentar diminuir a velocidade da lama. Eles estão gastando rios, gente, de dinheiro. Aqui são as telas, tá? Gelbruck. As perfurações para a instalação das telas. Aqui a barragem B3-B4 também é uma barragem que está sendo descomissionada. Eles vão fazer a lavra dela, vão fazer o rebaixamento, tudo, claro, dentro dos que a gente espera aí que seja dentro do cronograma seguro. As forquilhas 1, 2 e 3 também são barragens. O que eles vão fazer? Olha só, professor, eles vão construir uma barragem ajusante de solo compactado e depois fazer o preenchimento aqui. Depois que fizer o preenchimento, se apoiou o material que teoricamente não teria essa segurança, eles vão fazer a lavra dele. Passar rapidamente, são as forquilhas. Isso aí vai ficar para vocês aí depois, vocês podem olhar com mais calma. Vargem Grande é uma barragem que já estava no nível 2, hoje ela está no nível 1, que já aumentou o seu fator de segurança, está praticamente dentro dos parâmetros estabelecidos aqui, para vocês terem ideia. O reservatório, o espelho d'água que tinha, essa foto aqui já está desatualizada, tá? É o mesmo procedimento, construção de barramento ajusante, faz o preenchimento, apoia o material que possivelmente poderia se desestabilizar e depois vem lavando. Superior, enfim, desculpa tomar o tempo, agradeço, estou à disposição. Muito obrigado aí, Wagner, pela palestra. A pena que o nosso tempo é curto, né, Wagner? Mas vamos passar agora para a palestra final, que é sobre a barragem Rádio do Pires, né? Eu acho que é interesse muito aqui. Pela estruturação, primeiro eu acho que é o IND, não é isso? O IND quem vai iniciar a palavra, o Fernando Teixeira, que é o direito da instalação. E o nosso supervisor de proteção geológica, o João de Souza, que também vai participar. Ok? Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer, mas agradecer sinceramente, porque é uma oportunidade única de estar tendo essas informações, eu acho que importantíssimas para a gente, porque eu sou novo nessa área de barragens, eu vejo que são profissionais super qualificados e com uma experiência enorme. Então as informações que nós estamos passando estão sendo muito úteis para a gente, para orientar o nosso caminho, então, o caminho que nós temos que seguir. Inicialmente estava querendo passar um vídeo corporativo só para apresentar a INB a todos vocês, porque de repente muitos não conhecem a INB. É um vídeo rápido só para dar uma introdução para todos saberem qual o negócio da INB. Okay?
se transformam em combustível para gerar energia. Vamos conhecer então o ciclo do combustível nuclear. Tudo começa com a mineração. O minério é retirado da terra e triturado. Sobre as pilhas de rochas moídas se joga uma solução ácida que separa o urânio do minério. É a lixiviação, que resulta num líquido chamado licor de urânio. Depois de filtrado e decantado, esse líquido se transforma no concentrado, o yellow cake, que é urânio natural em forma de pasta. Ele é então embalado e segue para outra etapa, a conversão, que transforma este concentrado no gás hexafluoreto de urânio. Para que possa gerar energia elétrica, o urânio tem que ser enriquecido, ou seja, concentrado, um processo que aumenta sua força. Isso é feito em diversas cascatas de ultracentrífugas, instaladas na fábrica de enriquecimento de urânio da INB, em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Dentro desses equipamentos, o gás hexafluoreto de urânio gira numa velocidade extremamente alta, separando os átomos mais leves dos mais pesados. Isto faz com que a concentração de urânio passe de 0,7%, o urânio natural, para até 3,75%. É esse enriquecimento que permite ao átomo de urânio liberar calor e gerar energia. O urânio enriquecido, ainda em forma de gás, recebe uma mistura especial e volta a ser uma pasta, que é filtrada e vai ao forno, transformando-se em pó. Este pó passa por uma prensa, de onde sai em forma de pastilha, um pequeno cilindro com 1 centímetro de altura e de diâmetro. Nesta fase, as pastilhas são frágeis e precisam ser endurecidas a temperaturas muito altas. Depois de retificadas e testadas, elas estão prontas para o próximo passo, a montagem do elemento combustível. Para se ter ideia, apenas 2 pastilhas são capazes de gerar energia suficiente para uma casa onde moram 4 pessoas durante 1 mês. Para que as pequenas pastilhas gerem energia elétrica, elas são empilhadas dentro de varetas de uma liga de aço super resistente, o Zircaloy. Em cada uma dessas varetas são colocadas 335 pastilhas de urânio levemente enriquecido. Um conjunto de 236 varetas forma uma estrutura metálica que é mantida bem firme por grades e braçadeiras. Está pronto um elemento combustível que tem até 5 metros de altura. É este combustível que abastecerá os reatores das usinas nucleares. É aqui, no coração das usinas nucleares, que o urânio vai gerar energia. O elemento combustível é colocado no reator e começa então um processo de fissão dos átomos de urânio das pastilhas. Os prótons e os nêutrons do núcleo do átomo são ligados por uma enorme energia, a energia nuclear. Quando um nêutron atinge o átomo, a ligação se rompe, o núcleo se divide em 2, liberando calor. Cada átomo solta também 2 ou 3 nêutrons, que vão dividir outros átomos, criando uma reação em cadeia. Uma corrente de água que atravessa o reator capta o calor liberado durante a fissão nuclear. Esse calor vira vapor que vai girar as turbinas da usina, produzindo finalmente a energia elétrica.